Os lances que eu retive como memória da minha trajetória, não memória de mim mesmo, memória das minhas reações a conjunturas que foram se sucedendo. Então, eu iniciei na atividade de prática profissional, depois da minha formatura, no momento que coincidiu com um golpe militar, que o Brasil entrou numa ditadura. E até então, após a minha formatura, eu me formei em 1961, e 62, 63, nesses 2 primeiros anos, eu tinha vocação clínica, eu me dava bem com clínica geral, como clínico geral, e passei numa seleção para médicos recém-formados, na época do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários, IAPB, que era da Previdência Social, e eu trabalhei no ambulatório como clínico da Previdência Social, já numa consciência que eu tinha que a minha primeira opção é passar no teste de me sair bem como um bom clínico. E o IAPB, na época, não era a Previdência Social igualitária para todos os previdenciários, que passou a ser o INPS. Os bancários eram uma categoria profissional privilegiada em relação a outras categorias, e o ambulatório do IAPB, em São Paulo, era o ambulatório da elite dos previdenciários, um ambulatório bastante exigente de competência e de resolutividade para atendimento clínico dos bancários. E, então, esse foi meu início como médico clínico, que eu acho que não é muita perda de tempo lembrar desse primeiro lance meu, porque eu estava me realizando quando houve o golpe e fomos para a ditadura. E aí eu passei a ser quase que assediado pelos estudantes de medicina, do Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, era o Grêmio da minha faculdade, que eles mantinham anualmente uma expedição de pesquisa epidemiológica orientada pelos professores de parasitologia. E todo mês de janeiro, que era o mês de férias, os estudantes, através do seu centro acadêmico, conseguiam passagens aéreas, ou passagem de trem, passagem de ônibus, e iam em turmas de entre 20 e 30 alunos, com um orientador professor de parasitologia, para orientar uma pesquisa em vários locais do Brasil, pesquisas sobre endemias e epidemias, verminoses, doenças transmitidas por insetos, em várias regiões do país. Era uma tradição que era um aprendizado de campo muito respeitado, e todas essas pesquisas eram publicadas em revistas científicas, inclusive. Com o golpe, o que isso tem a ver com o golpe, com o militar? O golpe militar acabou com o departamento de parasitologia, que eram todos ligados a correntes de esquerda. O departamento de parasitologia não pôde mais orientar os estudantes. Como eu tinha um passado de militância estudantil, mas eu não estava na parasitologia, eu era um clínico geral, estava fazendo no IAPB, meu atendimento, os estudantes me procuraram e para não deixar essa peteca cair, eu era a única pessoa que eles achavam que eu tinha condição de manter a orientação dessas expedições. Aí eu acabei orientando os estudantes de expedições, preparava e instrumentava os estudantes, exames laboratoriais, eles faziam todos os contatos com autoridades de saúde de estados do Brasil, eu fazia também, eu fui convidado para ser assistente na Faculdade de Medicina, como assistente eu ajudava nesses contatos, e acabamos fazendo 5 expedições grandes, entre 20 e 30 alunos, preparados previamente e tecnicamente para fazer pesquisa, colhendo sangue, colhendo fezes, fazendo exame de fezes, preenchendo questionários domiciliares nos mais longínquos sertões do Brasil. Interior do Ceará com Piauí, interior da Bahia na zona do Cacau, não existia o estado do Tocantins, era o estado do Goiás na beira do rio Tocantins, outra expedição foi feita lá, outra em Alagoas. Essas expedições foram muito bem sucedidas, que nós preparávamos os alunos e fazíamos uma discussão
no final de cada expedição com os alunos, discussão essa que era, levava a relatos feitos por eles mesmos e transformava num artigo para ser publicado. E aí o meu entusiasmo por esse tipo de atividade foi muito grande. Eu fui convidado para ser assistente na Faculdade de Medicina, no Instituto de Medicina Tropical. O Samuel Pessoa, que era um professor aposentado de parasitologia, me convidou. E aí, nesse binômio, médico clínico nos estudos bancários, e essas expedições muito bem sucedidas, me colocaram opção para a saúde pública, para eu seguir essa linha mas uma saúde pública ainda da mais tradicional. Era a saúde pública preventivista, de pesquisar endemias e epidemias pelo Brasil afora e preparar profissionais e estimular opções profissionais para esse lado. E aí eu fui fazer minha tese de doutorado. Minha tese de doutorado foi no Vale do Paraíba, com uma das endemias, que é a esquistossomose. Isso implicava, já como trabalho da minha tese, em mobilizar a população de um município inteiro. Era um município pequeno do Vale do Paraíba, que representava o conjunto do Vale do Paraíba, do ponto de vista epidemiológico. E essa pesquisa, que foi bastante ampla, tanto ao nível biológico, ao nível biomédico, ao nível clínico e epidemiológico, e essa pesquisa automaticamente ela foi empolgando não só as pessoas que eram objeto da pesquisa, que eu pesquisava em campo com uma equipe. Aliás, a equipe de técnica que me ajudava na pesquisa eram exatamente os estudantes e lideranças de estudantes que tinham ido comigo nessas expedições pelo Brasil afora. Então, quando eu fui fazer a minha tese, eu me lembrei desses estudantes de medicina que mais se empolgavam com as expedições que eles chamavam de bandeiras científicas em várias regiões do Brasil. Aí eu combinei com uns 10 desses alunos e eles eu instruí, preparamos e eles trabalharam toda uma primeira etapa da pesquisa da esquistossomose nesse município de Roseira, no Vale do Paraíba. E essa pesquisa foi muito bem sucedida para detectar, ela conseguiu localizar muito objetivamente algumas centenas de locais em toda a zona rural do município e até na zona urbana, locais onde se juntavam pessoas, juntavam o caramujo, que conduz o transmissor de esquistossomose, que vivia em águas, juntava falta de saneamento básico com as fezes humanas, chegando rapidamente a riachos na beira da cidade e riachos na zona rural. Então, fechando esse ciclo de transmissão e trabalhando com os estudantes, nós tivemos contato diário e um contato muito intenso com a própria população de Roseira, principalmente os trabalhadores rurais, que durante o seu trabalho estavam pegando doença e levando doença para casa, contaminavam com as suas fezes as suas cisternas, as suas privadinhas domiciliares e as crianças também indo nadar, brincar nos córregos e valetas. A gente tinha rosais com valetas de irrigação e as crianças iam nas valetas e pegavam a doença também. Então, os altos índices de doença começaram a preocupar e começaram a aparecer os primeiros doentes. A maior parte eram infestações baixas, de baixa carga de vermes, mas isso foi aumentando com maiores cargas de vermes e começou a aparecer, então, doentes clínicos mesmo dessa doença. Mas esse contato com a população, eu quero chegar é aqui, esse contato com a população levou à necessidade muito clara de que sem essa população estar mobilizada, conscientizada e decidindo ela participar de acabar com a doença, isto é, renovar todas as privadinhas domiciliares de todas as casas rurais. E na zona de trabalho, que eram arrozais muito extensos no Vale do Paraíba, criar privadinhas no local de trabalho que não contaminassem os caramujos, que estavam nas valetas de irrigação, essa transformação exigia a participação da população. E aí foi o primeiro grande aprendizado da minha vida como sanitarista. Primeiro grande aprendizado. Mobilizamos essa população com palestras, com filmes, com slides na época, passávamos slides e filminhos em todas as sedes de fazenda, reunindo a população rural de todas as fazendas, mas chegou num ponto
que as pessoas dessa população rural, que já nos conheciam também, nós ficamos muito conhecidos para essa população, alguns, tendo mais liberdade de conversar conosco, começaram a nos apertar, nos questionar, que nós estávamos só prevenindo doenças futuras, mas eles estavam doentes hoje. Eles tinham pessoas doentes em casa, sofrendo, morrendo desnecessariamente, idosos abandonados, porque os idosos não podiam mais existir aposentadoria praticamente, as pessoas iam ficando com idade na zona rural, iam ficando em casa parados, adoeciam, precisavam de amparo e não tinham amparo, e eles tinham que vir para a cidade, quase se transformando em mendigos nas cidades. Então, essa população trabalhadora que estava pegando xistosomose, na hora de mudar seus hábitos domiciliares de privadinhas e mudar seus hábitos durante o trabalho de privadinhas no local do trabalho, elas começaram a nos questionar que tudo bem, concordavam, mas elas queriam um atendimento de consultas para as doenças de hoje, outras doenças além da esquizomose. E isso foi uma tipo de pressão crescente, quase que dizendo para nós, eles nunca chegavam a explicitar, mas deixando no ar a dúvida deles não teriam energia, não teriam como se mobilizar para mudanças culturais de hábitos tão profundas, se eles continuassem tão abandonados e sofrendo tanto as doenças de hoje que estavam tendo. E essa foi, para mim, a primeira grande lição da minha vida profissional. Eu senti na prática que a minha tese não ia ter sucesso, que era uma tese de cortar o ciclo dessa endemia no Vale do Paraíba, e eu não ia contribuir para cortar o ciclo se eu não conseguisse com a população um tipo de atendimento mínimo para o sofrimento de hoje. E eu consegui, então, com o secretário da Saúde na época, Walter Lezer, contei essa história para ele, e ele tomou medidas para que um médico do Centro de Saúde de Aparecida do Norte, que era vizinha, que tinha que dar umas consultas em Roseira pelo menos uma vez por semana, e nunca dava essas consultas, ele começasse a dar essas consultas. E esse médico começou a dar essas consultas. Depois ele falhou, e eu mesmo substituí as consultas dele, além do meu trabalho epidemiológico de saúde pública, e eu comecei a dar algumas consultas também, cobrir as falhas desse médico nos dias desse pequenininho centro de saúde que tinha no município de Roseira. De qualquer maneira, esse atendimento de consultas, depois vem um outro médico também, obrigado pela secretaria a cumprir seu horário uma vez por semana, pelo menos, nesse pequeno centro de saúde. E isso, do ponto de vista de necessidade e direitos da população a ter seu atendimento de consulta, era quase que nada. Mas esse quase que nada foi um grande acontecimento para a população. Ela se sentiu compreendida e que tinha gente se preocupando com o sofrimento de hoje dela. Isso para nós foi uma descoberta, não só descoberta, mas descoberta como formação profissional nossa. Como formação profissional foi uma descoberta porque a integralidade que veio a ser uma das diretrizes do SUS, nós tivemos experiência concreta, ela nasceu ali para nós de uma maneira indelével até o resto da vida. E aí chegamos até ter outras medidas também pressionadas pela população. Nós levamos para uma exibição gratuita em Roseira, uma dupla caipira do Tunico e Tinuco. Eu conversei com eles no escritório deles em São Paulo, e eles fizeram uma exibição gratuita, já compondo letras de músicas sertanejas, colocando a xistosomose nas próprias letras da música. E o Mazzaropi, que tinha na fazenda dele em Taubaté, era onde ele fazia os filmes dele, o Mazzaropi também, depois a gente conversar muitas vezes com o Mazzaropi, ele se convenceu, e ele passou também uma outra noite em Roseira, dando um espetáculo gratuito, e instruído por nós, o Mazzaropi contando para a população que abarrotou o cinema local, era para ver o Mazzaropi, e ele contando nas piadas dele, contando também o ciclo da xistosomose. Então, com esse atendimento clínico, com o Tunico Tinuco e com o Mazzaropi, a nossa tese teve chance de ser aplicada na prática. Agora, eu estou me detendo nesse primeiro lance, porque nos meus mais de meio século de prática na área da saúde pública,
e de militância na saúde pública, esse foi a primeira grande lição que eu tive na prática e que foi, para mim, um instrumento muito importante que eu nunca abdiquei de adotar por toda a vida. No momento seguinte, por obras e dentro do próprio regime militar que vivimos, eu acabei indo parar em Londrina. E lá em Londrina, baseado nessa experiência, já como professor da Faculdade de Medicina, da hoje Universidade Estadual de Londrina, a equipe que eu convidei para trabalhar comigo em Londrina já tinha 3 pessoas de São Paulo que tinham essa experiência, inclusive da minha tese em Roseira. Fomos para Londrina e de início já para orientar o recém-criado Departamento de Saúde Coletiva, nós já combinamos com o reitor da universidade e com o prefeito de Londrina a possibilidade de criar 3 unidades iniciais básicas de saúde, 2 na periferia de Londrina, em bairros pobres, e uma já numa vila rural. Isso demandou também muitos meses, mais de um ano, para as autoridades conversarem e a prefeitura colocar recursos humanos e financeiros e materiais nessa experiência, e a universidade colocando recursos também humanos e financeiros nessa experiência. Então essas unidades em Londrina já foram criadas de atenção integral à saúde, porque toda a equipe já estava voltada para a atenção integral. Então o atendimento clínico, pediátrico, saúde da mulher, até idosos já foi previsto e colocado em prática nessas 3 unidades básicas de Londrina. E nesses anos de Londrina, nós também começamos a tomar conhecimento que, sem combinar entre nós, outros grupos estavam fazendo coisas parecidas em outras cidades do Brasil. Então, os anos 70 foram anos muito ricos com a nossa ignorância dessa riqueza. Nós éramos trabalhos isolados. Montes Claros, em Minas Gerais, começou um trabalho isolado. Em Porto Alegre, no bairro São José do Murialdo, começou outro trabalho isolado. Em Niterói, no Rio de Janeiro, trabalho isolado. Campinas, com Sebastião de Moraes, começou um outro trabalho, com muito pouco contato entre eles. Eventualmente sabia que tinha outro lugar fazendo, mas troca de experiências de uma maneira sistemática para fortalecer uma proposta, na primeira fase não foi. Foram experiências isoladas, heróicas quase todas, mas inúmeras e crescentes cidades em vários estados do Brasil, várias regiões do Brasil. Muito mais na frente nós vamos entender por que esse processo, que estava acontecendo no Brasil, que de repente em quase todos os estados, todas as regiões do país, os municípios estavam tomando iniciativas que não eram tradição, não era do comportamento institucional das instituições públicas brasileiras. Saúde era com o Ministério da Saúde, com os estados e com a Previdência Social e com a área particular. Saúde, pela cultura brasileira, não era coisa de município. O que é que isso? Porque em plena ditadura, de repente, os municípios passaram a ser pessoas jurídicas públicas, sem nenhuma tradição de cultura e de obrigações de ser cobrado na área da saúde, e mesmo sem ser cobrado, os municípios começaram a entrar. Então isso foi todo um aprendizado em cima de uma prática que veio antes de nós. Essas coisas começaram a acontecer na prática, nós fomos aprendendo, estudando o porquê desta prática. Mas aí já eu vindo por obra e graça também da própria ditadura, eu vim parar em Campinas, a convite do Sebastião Moraes, que era o secretário de Saúde, e logo a seguir também da Unicamp, para dirigir um centro de saúde escola de Paulínia, que tinha sido fechado pela própria ditadura. As autoridades de saúde pública, inclusive a nível internacional, a Organização Pan-Americana de Saúde e outros órgãos internacionais, pressionando o Brasil, que era uma experiência muito bem sucedida, muito bem comentada, e de repente foi fechada pela ditadura, e os seus docentes e pessoal que trabalhava no Centro de Saúde Escola de Paulínia foi demitido. Reerguer Paulínia e participar da equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, a convite do Sebastião Moraes, me atraiu para Campinas, até porque meu trabalho
estava sendo, o meu trabalho anterior também estava sendo perseguido pela ditadura. Foi uma questão também de uma oportunidade de eu escapar de uma perseguição, de mais uma perseguição da ditadura. E aí veio meu segundo grande aprendizado, porque essas experiências municipais em saúde, nós não tínhamos a consciência, não tínhamos nem a informação básica necessária do que depois viemos a rotular de pluralismo e diversidade municipal. Não existia, não tinha como existir um patinho de que é atendimento universal, equitativo e de atenção integral. A minha passagem pelo PIAS, o PIAS a Carmen lembrou, esse PIAS, quando eu estive em Brasília, não foi para trabalhar mais num único município. Pronto. Então, retomando, quando eu fui para Brasília... Que ano foi isso? Eu fui para Brasília em 77. E em Brasília, pelo PIAS, eu fui convidado pela Organização Pan-Americana de Saúde, como consultor da organização. Ela me emprestaria ao Ministério da Saúde, porque eu era muito marcado pela ditadura militar e o Ministério da Saúde não tinha condição de me trazer para os quadros dele. Então, houve uma combinação de eu ser consultor da Organização Pan-Americana de Saúde, mas a minha sala de trabalho era dentro do próprio Ministério da Saúde e eu devia obrigações profissionais à Organização Pan-Americana de Saúde. Então, na coordenação do PIAS, que eram 10 estados do Nordeste brasileiro, estados mais pobres, a minha experiência acumulada em Londrina, a nível municipal, e já tendo uma noção de algumas outras experiências também no estado do Paraná a nível municipal, era para coordenar um programa do Ministério da Saúde e outros ministérios. Tinha o Ministério do Interior, Ministério da Educação, tinham alguns ministérios envolvidos nesse programa. Era um programa de atenuar tensões sociais no Nordeste brasileiro. Era chamado Programa Atenuador de Tensão Social, e que na área da saúde, a atenuação de tensão social era incentivar a criação de unidades básicas de saúde nos municípios do Nordeste. Então, a minha coordenação do PIAS foi uma maneira mais especial, mais diferenciada da própria experiência municipal, da própria sensibilização dos municípios para atuar na área da saúde. Foi para mim um aprendizado muito rico, porque a própria cultura da população no Nordeste, na época basicamente rural, e aprendi também um passado desenvolvimentista no nosso país, da SUDENE, da antiga SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, com lances muito interessantes antes da ditadura militar, rumo ao desenvolvimento. Eu tive um grande aprendizado de nova realidade brasileira no Nordeste, maior ainda do que o aprendizado que eu já estava na minha bagagem das antigas bandeiras científicas que a gente fazia com os estudantes para fazer pesquisas. Uma coisa é você ir em regiões e aprender nessas regiões mais pobres e geograficamente e populacionalmente, socialmente muito diferentes do sul, da região sul. A gente tem um aprendizado como pesquisando doenças, pesquisando realidades sociais. Mas a hora que nós temos que participar efetivamente de um programa direcionado para resolver problemas, não só mais para estudar, mas para resolver problemas, é um outro tipo de aprendizado um pouco mais doloroso, porque nós também vamos aprender que forças políticas e forças sociais dizem que estão querendo resolver os problemas e, na verdade, estão trabalhando para continuar os problemas. Então, toda a questão de dominâncias político-partidárias e institucionais, a elitização dentro do próprio Estado brasileiro, esse, para mim, foi um aprendizado que eu não esperava ter, acabei tendo também, e que me serviu pelos anos afora depois. Então, o PIAS apenas foi uma forma um pouco diferente, mas continuou sendo uma forma de tratar com realidades municipais. Mas, voltando a Campinas, quando eu vim trabalhar com Sebastião Moraes, secretário de Saúde,
Aí consubstanciou para mim o que eu chamo do meu segundo aprendizado, quer dizer, na minha trajetória de aprendizados profissionais, de experiências profissionais, eu teve o primeiro quando eu descobri na prática atenção integral à saúde, senão os objetivos da minha tese. Eu ia fazer a tese, como muitas teses, teoricamente é fácil apresentar a tese e ganhar o título de doutor. Agora, fazer a tese para o resultado dela ser aplicado a favor da população é um desafio que nem todas as teses conseguem. Então, isso aí, para mim, foi um aprendizado em Roseira que eu tive que abandonar parte dos objetivos principais da minha tese, de estudar a epidemiologia das esquistossomose do Vale do Paraíba, e introduzir na minha atividade a atenção integral à saúde da população de Roseira, senão não íamos controlar a doença. Então, esse aprendizado foi na prática e eu ia até fazer minha tese de docência em cima desse aprendizado em Roseira. A doença já controlada e a população com atenção integral à saúde. Eu só não prossegui na minha docência pela USP, porque a própria ditadura me pôs para fora de São Paulo. Então é que eu fui para Londrina. Mas esse aprendizado eu levei para Londrina para a minha formação. Mas esse segundo aprendizado, quando eu vim trabalhar com Sebastião de Moraes em Campinas, foi uma surpresa, assim, eu fiquei até espantado. Para mim foi um espanto a sensibilidade cultural e social do Sebastião de Moraes, que no começo eu até subestimava. Eu achava que, como ele não era sanitarista, não tinha formação de saúde pública, não tinha formação de pesquisa científica na faculdade, ele era mais um bem-intencionado. Mas com o passar do tempo eu fui percebendo que ele tinha uma sensibilidade muito maior do que a minha dentro da potencialidade dos municípios. Porque ele respeitava e admirava tanto quanto o próprio trabalho dele na Secretaria Municipal de Campinas, ele respeitava, admirava, se interessava por outras secretarias municipais de outras cidades que ele sabia que estava acontecendo alguma coisa, sem nunca fazer qualquer tipo de reparo, comparando o que ele julgava como sucesso na Secretaria Municipal de Campinas com o que era feito em outros municípios. Ele respeitava de início, de largada, ele respeitava totalmente e com muita sinceridade o trabalho que era feito em vários outros municípios que ele visitava, tomava conhecimento e mais na frente tinha até reuniões entre os municípios. Então, esse respeito à diversidade de situações epidemiológicas, de situações institucionais, situações de adesões político-partidárias, essa diversidade municipal, ele tirava o chapéu para isso em vez de criar atrito, porque não eram todos iguais a Campinas. Então, esse reconhecimento da diversidade e respeito à diversidade, em etapas seguintes, passou a ser, então, trabalhado por nós, entendido e finalmente aceito por nós, como até uma necessidade. Onde não se respeita a diversidade, se quer somente uniformidade, começa a marchar para trás. Então, essa sensibilidade do Sebastião Moraes, para mim, que eu me julgava já muito experiente nessas coisas todas, com toda a minha trajetória, foi mais um aprendizado. E o Sebastião, ele era tão claro isso para ele, tão espontâneo, que ele assumia uma diversidade de condutas, de estratégias, de modos de fazer, entre os próprios postos de saúde do município de Campinas. Ele dava liberdade para as equipes, em cada posto, a equipe tomar conta do jeitinho, do perfil que era a equipe, que não era necessariamente igual a que outra equipe estava fazendo em outro posto. E ele fazia reuniões periódicas entre as equipes para troca de experiências. Mas essa troca de experiências, ele até estimulava essa diversidade para enriquecer essas trocas de experiências. Então, essa sensibilidade do Sebastião Moraes, eu fui entender a importância disso, o respeito à acessibilidade, até o desejo por essa diversidade de modos de trabalho entre os próprios postos de uma rede municipal, que hoje, olhando para trás, eu coloco como um segundo grande aprendizado que me foi muito útil para o resto da minha militância na área da saúde. Indo para já um momento seguinte, ainda na Secretaria Municipal de Saúde,
eu cumpri nos anos 70 esse trabalho junto à Secretaria Municipal de Saúde de Campinas. Entrei nos anos 80, já saindo da Secretaria Municipal de Campinas, mas continuando já participando do que na época já estava claro, já estava estabelecido, um verdadeiro movimento municipal de saúde. Quer dizer, no país todo, os municípios começaram a assumir crescentemente atividades de saúde com redes periféricas de postos de saúde, a maior parte começando com postinhos muito humildes, muito precários, mas criando uma pressão na população já para investir mais, para esses postinhos serem mais implementados, se contratarem equipes mais eficazes, mais preparadas para isso, as próprias equipes tomando providência para se preparar mais. Intercâmbios intermunicipais começaram a acontecer, encontros municipais de saúde. Campinas sediou um dos primeiros encontros municipais de saúde, onde dezenas e dezenas de municípios, inclusive de outros estados, vieram participar desses encontros. Além do encontro de Campinas, várias outras cidades de porte médio, em vários estados, sediaram outros encontros municipais de saúde. Então, a entrada dos municípios como um ente do Estado brasileiro na saúde é uma coisa muito surpreendente, porque isso não era da tradição municipal, não era da cultura política, não era da cultura institucional. Mais tarde, nós fomos nos apropriando de conhecimentos e informações que deram alguma explicação sobre esse porquê. E essa alguma explicação eu posso sintetizar hoje rapidamente, é que nos anos 70 houve a grande pauperização da sociedade brasileira. Nos anos 70 é registrado pelos economistas, pelos estudiosos na área de ciências sociais, ciências econômicas, foi uma década de mais aguda pauperização na população brasileira, a começar de baixo para cima. Da população mais pobre, ficou mais pobre, pela população rural, nas cidades menores. Então, a base da sociedade brasileira de pobreza na zona rural, em cidadezinhas pequenas, de pequeno porte e até de médio porte, mas a grande maioria abaixo de médio porte, sofreu a maior pauperização registrada na história brasileira numa única década. E o motivo disso pode ser resumido numa frase do ministro da Fazenda da ditadura militar na época, que o ministro, pressionado já pela imprensa, mesmo durante a ditadura, um pouco de imprensa, um pouco de pressões sociais que o ministro era pressionado, e a resposta dele era uma frase que ficou famosa, que precisa crescer o bolo para depois dividir. Então essa frase não ficou numa única frase semântica oportuna e bem bolada essa frase. Essa frase ela foi desagregada, estava sendo desagregada numa tarefa diária de enxugamento da riqueza do país de baixo para cima, e onde o país passou a contar com países mais desenvolvidos, na lista dos bilionários mundiais, uma concentração de riqueza absurda em nosso país, e à custa dessa pauperização da população. Agora, essa pauperização aguda em uma única década, foi os anos 70, essa pauperização acarretou na população um movimento atávico de sobrevivência inevitável, migração para as periferias de cidade média e grande. Então, as cidades médias no país, a maioria das cidades médias no país, quase dobraram de população numa única década. Londrina, Campinas, todas as cidades com experiência municipal de saúde fazem parte disso. E numa única década, quase que dobrava a migração. Então, uma migração tão intensa para as cidades médias, além de encharcar cidades médias com pobres desempregados, criou uma tensão social que a própria ditadura não tinha como ela reprimir. Milhares de municípios brasileiros, a ditadura não tinha como fazer contingentes de repressão em milhares de periferias urbanas. Então, nessa altura dos anos 70, mais para os anos 80, nos anos 80 eu passei assim, em 83, secretário municipal do município de Campinas.
Mas aí já foi não houve nenhum, na minha trajetória, não houve nenhuma mudança muito qualitativa no sentido de engajamento no que já se chamava Movimento Municipal de Saúde. Quando fui convidado pelo Magalhães Teixeira para ser secretário municipal de saúde, já estava claro para todos nós a sucessão de encontros municipais de saúde e que o Brasil portava na sua bagagem política de saúde, que crescia. O Brasil já era portador de um movimento municipal de saúde, uma coisa extremamente nova e inusitada na história da saúde no nosso país. Então, esses encontros municipais de saúde fortaleceram. Não foi só o encontro fechava como finalidade em si mesma. Em cada encontro municipal de saúde se potencializava intensíssimo intercâmbio de experiências de cada município. Os municípios não tiveram oportunidade de trazer para dentro deles experiências administrativas, de gestão epidemiológica, de gestão de diagnóstico de situação, de planejamento de atenção integral à saúde, nem dos estados nem da União. Os municípios foram gerando, dos estados e União, os municípios, principalmente dos estados, pegavam pequenas experiências acumuladas que individualmente, como pequenas células de experiências acumuladas, agregavam no tecido municipal. Mas esse tecido municipal de várias células que iam se juntavam numa lógica de um sistema de saúde que não era nem o nacional de saúde, nem o estadual de saúde, que não tinham como dar nenhuma herança sistêmica para os municípios. Os municípios foram crescendo, foram implementando um sistema municipal de saúde que teve interligação entre os municípios e com uma facilidade muito grande, aí sim, de transformar em sistemas regionais, sistemas estaduais e sistema nacional de baixo para cima. Eu estou resumindo aqui a história do próprio nascimento do SUS. O SUS foi um sistema de saúde que foi crescendo a partir do movimento municipal numa lógica de atenção integral à saúde, numa lógica de direito universal, não só para previdenciário e nem para pressões liberais, e numa lógica de equidade de direitos humanos. Então, essa lógica que veio a constar nas diretrizes constitucionais, essa lógica já foi sendo construída na prática e testada na prática no movimento municipal. Então, a riqueza desses encontros municipais no final dos anos 70 e durante todos os anos 80 é uma riqueza indescritível, eu diria, na própria história da saúde no mundo inteiro. Mesmo os países que têm sistemas de saúde mais avançados, no norte da Europa, a social-democracia europeia, os estados de bem-estar social no Canadá, nos países europeus, hoje agregando a Espanha e Portugal também. No outro lado do mundo tem o Japão, tem vários países, uma experiência de muitas décadas de sistemas públicos universais de saúde. Eu não tenho informação de que nenhum deles começou através desse fenômeno de agregação municipal, como foi as raízes do SUS no Brasil. Então, eu aqui em Campinas, como secretário municipal de saúde do Magalhães Teixeira, essa consciência, eu estou falando com essas palavras hoje, olhando para trás, mas na época isso estava talvez no meu subconsciente, eu estava achando que bom que seria se fosse, eu não tinha essa visão que eu estou tendo hoje. Apenas nós, no dia a dia, nós participávamos com os instrumentos que nos permitiam enxergar até um palmo na frente, até 2 palmos na frente, que era agregar os municípios, trocar experiências municipais, e ao lado do crescimento da reforma sanitária. Então, nos anos 70, começaram a nascer entidades, aí sim, com origem na universidade e não nas periferias municipais. Com origem nas universidades, nasceu o SEBS, nasceu a Abrasco no final dos anos 70, num movimento espetacular, já muito balizado nos sistemas públicos europeus, principalmente o inglês, e na reforma sanitária italiana, que na época estava dando seus primeiros passos. Então, com base no espelho europeu da social-democracia europeia de sistemas públicos de saúde, a nossa universidade começa a se mobilizar através das medicinas preventivas, depois, numa outra fase, ampliando um pouco além das medicinas preventivas,
indo para a área da atenção à criança, nas pediatrias, na atenção à saúde da mulher. E as universidades foram ampliando uma adesão a um sistema de saúde à semelhança dos sistemas europeus. E assim nasceu o SEBS em 74 e a Abrasco em 79. E dentro de uma articulação americana que se iniciou aí também. Então, essa também é uma característica brasileira muito interessante. Essa eu vivenciei muito, eu não sei discorrer teoricamente sobre isso, mas eu sou testemunho prático disso, porque eu estava muito aderido ao sistema municipal de saúde. E quando, de um lado, estava evoluindo o SEBS e a Abrasco, do outro lado, estava evoluindo o sistema municipal de saúde, e os municípios já formando associações de secretarias municipais de saúde. Nos estados, aqui era a Associação Sebastião de Moraes, no estado de São Paulo, eram associações que tinham nomes próprios a maior parte das vezes, e que rapidamente embrionaram a rede dos COSEMES, dos Conselhos Secretários Municipais de Saúde, em cada estado brasileiro, durante os anos 80. Durante os anos 80, todos os estados passaram a ter COSEMES. Então, esse fortalecimento dos municípios e fortes, profundos encontros de intercâmbios municipais, políticos, técnicos, administrativos, de beber um na fonte do outro e se enriquecer em conjunto. Trazer os estados para essa nova proposta, a maioria dos estados brasileiros, a maioria das secretarias estaduais de saúde foram tragadas pelos municípios. As redes estaduais de saúde antigas foram todas municipalizadas e as tarefas básicas da cultura institucional das secretarias estaduais foram rapidamente sendo assumidas com muito mais eficiência e eficácia pelas secretarias municipais de saúde. As imunizações, os pré-natais, e aí já enriquecido com a atenção integral à saúde, que os estados se recusavam a fazer. Então, a atenção integral para todas as situações de risco, mal e mal, começaram a ser assumidas pelo conjunto das secretarias municipais de saúde. Então, esse fenômeno foi muito rico para algumas pessoas, e eu estava entre elas, um pouco angustiante, no sentido que, no início dos anos 80, a interlocução das secretarias municipais com as entidades da reforma sanitária, SEBS e Abrasco, era uma interlocução muito respeitosa, que sabíamos que eram companheiros, está tudo no mesmo rumo, contra a ditadura e por uma política de saúde democrática, para um sistema popular de saúde, mas as estratégias e táticas do dia a dia, os desafios, eram de ordens diferentes. E as cúpulas das entidades que dirigiam o SEBS e depois a Abrasco, quando foram combinar a preparação da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi em 86, elas prepararam e deram para... Não me lembro o número total de vagas de delegados na 8ª Conferência, mas foi coisa assim de alguns milhares. Tinha 12 vagas para secretarias municipais, 12 vagas. Uma subestimação, quer dizer, para quem estava vivenciando os municipais era inacreditável. E naquela época não tinha celular, não tinha comunicação imediata, não tinha... nem telefones tradicionais, era telegrama. Tinha o telegrama do telex, as comunicações. Então, sem os municípios não tiveram nem tempo de combinar, de fazer uma pressão em cima da comissão organizadora. Espontaneamente, isso nós vamos saber pela própria comissão organizadora da 8ª Conferência Nacional de Saúde, espontaneamente começou a chover telegramas e telefonemas de municípios de todos os estados do Brasil para a comissão organizadora, que é isso de 12 vagas. E foi tal chuva de pressões, de telefonemas e telegramas, que de imediato a comissão organizadora passou de 12 para 90. 12 para 90 vagas. E aí, em 86, foram 90 secretários municipais de saúde para a 8ª Conferência e testemunharam na 8ª Conferência que a universalidade, a equidade e a integralidade
não era só um desejo, ela estava sendo lutada pelos municípios já há muitos anos. Então isso foi um impacto assim, extremamente positivo para os dois lados. Hoje, olhando para trás, eu acho que isso é um acontecimento, no mínimo, curioso, mas não é um acontecimento que eu diria que passou a ser um dos eixos dos acontecimentos. Acho que foi um acontecimento secundário. Né? Mas na época, contra a ditadura, todos os partidos de esquerda, que eram poucos, lutavam contra a ditadura, mas a luta contra a ditadura era, até por sobrevivência, por bom senso de sobrevivência, a luta contra a ditadura, ou era uma luta que ia ter que crescer por tendências democráticas, ou não ia ser luta que ia ganhar, ou ampliava. Bastava ser democrático contra a ditadura, tinha que entrar na luta. Então, felizmente, essa visão foi assumida a prazo mais ou menos curto por todos os partidos que, por princípio, já eram contra a ditadura, que era o Partido Comunista na época, o Partido Socialista, o PCdoB, Partido Comunista Brasileiro, os partidos já rotulados como esquerda, marxista ou não, por definição já estavam na luta contra a ditadura, e todos esses partidos extremamente perseguidos, caçados e morrendo muito de dirigente, tortura e assassinato nesse partido. Então, por todo esse contexto, nos anos 70, os anos 70 foram muito ricos de lições, na minha visão, de lições para segmentos da esquerda, partidária ou não, houve esquerdas não partidárias também, que quiseram devolver na mesma medida da ditadura, violência com violência. Foram dizimadas, dizimadas não só fisicamente, dolorosamente, mas foram dizimadas nos seus próprios ideais perante a população, e através da comunicação social da ditadura também. Então, a visão de que só uma força social consciente, partidarizada e até principalmente não partidarizada, que a sociedade, pelos seus valores sociais, espontaneamente, passo a passo, fosse crescendo no movimento, e aí todos os segmentos sociais, não eram só os desempregados, os sofridos, os injustiçados e os trabalhadores pobres, eram os pequenos proprietários, médios proprietários, todos os segmentos da população, incluindo os segmentos das classes médias, classe média baixa, média e alta, quer dizer, que perfazem e vão perfazer por muito tempo ainda a sobrevivência da sociedade, da nação no processo produtivo, ou essas maiorias assumiriam a consciência que a ditadura era desinteressante para todos esses segmentos, desinteressante de um jeito para os mais sofridos e desinteressante de outro jeito para os menos sofridos. Mas era desinteressante, esse crescimento de tornar consciente o desinteresse e assumir politicamente uma mobilização para acabar a ditadura, esse crescendo foi a estratégia que foi se tornando consciente e foi acontecendo na prática, né? Então, na reforma sanitária, quando se debatia a reforma sanitária, nos primeiros passos, os partidos já instalados, já pré-existentes da esquerda, mais de origem marxista, que foi o PCB, o PCdoB, um pouco o Partido Socialista, a chamada Quarta Internacional dos Trotskistas, que tinha de organização de esquerda, assumiram, era lógico que eles tinham organização e consciência política e foram assumindo com mais ímpeto essa primeira etapa, mas até por sobrevivência eles tiveram que ouvir e debater e absorver espaços crescentes para quem não estava nesses partidos. Movimentos, como o da Igreja Católica, por exemplo, comunidades eclesiais de base, tinha na época uma ala também da Igreja Protestante que era, eu não me lembro, não era pentecostal, não, era
no sistema evangélico. E depois eu me lembro o nome. Tem uma ala da igreja protestante que aderiu muito, metodistas. Os metodistas aderiram muito com o movimento religioso e, basicamente, quem não era nem partidarizado e nem era religioso, nem era de igreja, quer dizer, a população no seu dia a dia. Então, esse crescendo nesse pluralismo, essa aceitação do pluralismo e essa mobilização crescente do pluralismo foi que acabou com a ditadura, senão não acabava, não. Então, por isso que isso para mim é uma coisa assim, hoje muito lógica que aconteceu e algumas dessas entidades iniciais que, por preciosismo, achavam que a maior verdade estava com elas e que tinham que ficar com as rédeas na mão de algumas instituições, tanto o Partidão como o PCdoB e outros, eles perceberam o erro crasso disso e foram aceitando as novas realidades, né? Não tinha... Bem, voltando então aqui para a evolução do meu testemunho nessa trajetória, já na política municipal de saúde, com a 8ª conferência, e já a reforma sanitária corporificada, a partir de 86, essa corporificação da reforma sanitária, ela ganhou uma consistência impressionante para quem viveu nessa época, e hoje para os estudiosos que olham para trás vão estudar isso, porque quando a prática do movimento municipal de saúde, que já tinha os encontros municipais, os COSEMs já estavam se formando nos anos 80. Quando essa prática se encontrou com a prática política do SEBS e da Brasco e de outras entidades, aí surgiu a ABRES, Ação Brasileira de Economia e Saúde, surgiu outras entidades da reforma sanitária, então as práticas políticas e agregativas dessas entidades com as práticas dos COSEMs deu um conjunto de estratégias já de projetos de sociedade, não há nem mais projetos de saúde. Então, a ideia do estado de bem-estar social, inglês, francês, norueguês, sueco, já estava sendo já bastante informada, essa visão de um estado de bem-estar social, rotulado de estado de bem-estar social ou não rotulado, quer dizer, um novo estado depois da ditadura, isso entrou numa consistência tão grande que da 8ª conferência, que foi em 86, já saiu uma Comissão Nacional da Reforma Sanitária, que foi formada ao final da própria 8ª conferência. Essa Comissão Nacional da Reforma Sanitária era composta por todos os segmentos públicos e privados, populares e não populares da saúde. Era num pluralismo até meio temerário das entidades de profissionais e de hospitais privados, de clínicas privadas, estavam nessa comissão, entidades fortes, a Federação Brasileira de Hospitais, a Federação Nacional de Estabelecimentos de Saúde e outras, junto com os municípios, os estados, o CONASEMS. O CONASEM nem existia ainda, eram os COSEMs representados, secretarias municipais representadas, a universidade representada, era uma comissão enorme. Essa comissão se reuniu durante 1987, o ano inteirinho. E essa comissão fez um relatório final para os curiosos interessados que quiserem acessar o relatório final dessa Comissão Nacional de Reforma Sanitária, ela vai encontrar as bases do que é o capítulo da ordem social na área da saúde da Constituição da República. Então, foi um trabalho de grande composição entre o público e o privado e de crescimento do público, quer dizer, composição entre o público e o privado, não uma composição só pela composição, não, o privado tragaria o público porque ele era muito mais forte. Mas era uma composição colocada nas diretrizes constitucionais da universalidade, equidade, integralidade, a descentralização e participação da sociedade. Essa amarração foi uma relação público-privado dentro de um sistema público de saúde de estado de bem-estar, que era o modelo da média europeia. Então, esse foi o resultado da Comissão Nacional da Reforma Sanitária e o resultado da Constituição. Então, esse primeiro lance da política pública de saúde... sim. Você está querendo lembrar do pró-assistência? Está lembrando do pró-assistência, pelo que eu estou entendendo? Pessoal de Campinas? Não, estou falando do relatório
dessa comissão pela reforma sanitária, que depois foi discutir com o pessoal no Senado. Foi? Sim, sim. Tinha muita gente de Campinas que participava disso. Nessa Comissão Nacional da Reforma Sanitária, quem representou os municípios do Brasil foi o Flávio Goulart, que era o secretário de Berlândia, e eu, secretário de Campinas. Formalmente. Nós dois nos relacionávamos com os COSEMs na época, né? E tivemos participação, éramos só dois, mas foi uma participação intensíssima, o Flávio Goulart e eu, junto com o pessoal também dos estados. Mas tem um lance também, quando você falou, eu lembrei do Pró-Assistência. Campinas, como já começou na gestão do Sebastião Moraes, com os encontros municipais, e com a minha atuação, e a atuação de toda a militância na Secretaria de Saúde de Campinas, quando eu fui secretário de Saúde, tendo em vista por volta de 84, 85, eu já com 2, 3 anos na Secretaria Municipal, já estava descortinado já o movimento da reforma sanitária. Estava descortinado já que um novo sistema de saúde no Brasil tinha que agregar e submeter os interesses e as tradições isoladas de instituições de saúde. Então, o INAMPS de um lado, Secretarias Estaduais de outro, Ministério da Saúde de outro, Secretarias Municipais de Saúde, essa dispersão, cada instituição municipal, estadual ou nacional, cada instituição por si, a sua finalidade em si mesma, isso foi percebido em Campinas e nós propusemos porque na prática a gente já tinha fazendo contatos, propusemos que o INAMPS de Campinas, o Estado de Campinas, através da Diretoria Regional de Saúde do Estado em Campinas, a Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, a PUC, através do seu Hospital Universitário, e a Unicamp, através do Hospital Universitário, essas 5 instituições que navegavam autonomamente, iam começar a discutir um pouquinho de perda de autonomia de cada uma, em nome do quê? De que coisa em comum estava acontecendo isso. Então, esse Pró-Assistência foi uma experiência a nível campineiro, bastante rica. Não chegamos a grandes conclusões em transformamos muito o sistema, mas nós criamos um espaço novo na saúde, que passou a ser crescentemente respeitado, que é o espaço da interinstitucionalidade. É o espaço que ou todas as instituições se entendem numa linguagem comum, em torno desses princípios básicos a favor da população, ou vamos dispersar cada vez mais um pouco o recurso para a população. Então, o Pró-Assistência foi um espaço também institucional de grande aprendizado para nós. E tivemos problemas grandes, o Ronan representava, lembro do Ronan, ele representava o Unicamp. O Ronan recebeu uma ameaça telefônica na casa dele, para ele e para a família dele, para as filhas dele, se ele continuasse no Pró-Assistência, que ele ia se arrepender em relação à família dele. Né? Eu tive uma pedra de granito atirada na janela da sala da minha casa, e telefonema com o mesmo recado. Então, era um terrorismo próprio da ditadura na época. Né? Que hoje temos algumas lembranças disso acontecendo hoje aí, a nível nacional. Né? Mas é a linguagem que os perdedores que conseguiram ter um poder indevido, eles têm reações desse tipo. Então, Pró-Assistência, que não ameaçava ninguém, não tinha nenhuma ameaça, nenhum emprego, nada. Né? Era um desejo puro de as pessoas se entenderem para potencializar os seus recursos para a saúde a favor da população. Então, a experiência nos deu muita segurança para a atuação a nível nacional. Né? Então, voltando a nível nacional, essa fase da política pública de saúde que se direcionou à Constituição foi uma fase extremamente rica, promissora, e que, com a aprovação da Constituição, para os estudiosos também na área jurídica, o capítulo a seção saúde do capítulo da ordem social da nossa Constituição, a seção saúde, no que está escrito,
na prática, se for tudo para a prática, é mais avançado que todos os sistemas públicos da Europa. Não tem nenhum sistema público da Europa tão avançado quanto o que está escrito na nossa Constituição. Só que eles, na prática deles, a correlação de forças políticas, a relação da sociedade com o Estado, eu pessoalmente estava nessa transição. Eu não vivenciei pessoalmente essa transição que você, esse lado da transição que você está falando, mas eu me lembro que ainda na vigência do Pró-Assistência, nas reuniões era o secretário de serviço social que chamava medicina social. No INAMPES, a medicina social é que tratava da coordenação, da direção dos ambulatórios e das internações hospitalares em cada cidade. Eu me lembro que nós chegamos a discutir, debater novos papéis para os ambulatórios da Previdência, que a Previdência tinha ambulatórios de especialidades médicas, que era a porta de entrada. A Previdência não tinha a lógica de um sistema de saúde conforme é o SUS, um sistema universal, como são os sistemas europeus e a proposta do SUS. A Previdência, a porta de entrada já começava em ambulatório de especialidades, né, que tinha 2 grandes ambulatórios de especialidades no centro da cidade, e os centros de saúde periféricos municipais já estavam crescentemente atendendo a população periférica residente nos respectivos bairros dos postos. Então, como tratar, como os ambulatórios irem aos poucos se transformando em ambulatórios de especialidades de referência para encaminhamentos da periferia da rede básica de saúde, essa transição dos ambulatórios previdenciários irem perdendo o seu perfil de porta de entrada e crescendo o perfil de retaguarda dos encaminhamentos da periferia e a população previdenciária se misturando com a população não previdenciária como direito universal à saúde, isso tinha muito, na época, muito jeito de chavão, de desejo, de sonho, mas de realidade a ser transformada com muita dificuldade, até porque tinha setores da categoria médica em Campinas que reagiam muito contra isso. Eu me lembro, eu fui umas 2 vezes na Sociedade de Medicina e Cirurgia fazer esse debate, e tinha reações extremamente violentas, quase indo para o quebra-pau. Que a gente não podia imaginar que tipo de interesses estavam ferindo tão profundamente, porque nós não íamos retirar clientela de clínicas privadas credenciadas. Nós queríamos só que eles fizessem o mesmo volume de atendimento, mas cada vez mais atendimento encaminhado de uma rede básica crescentemente resolutiva e que deixasse de serem a linha de frente, a porta de entrada, né? Então, o Pró-Assistência, eu acho que foi uma experiência que foi avançando, muito rica para prenunciar o que logo depois ia acontecer em todo o Brasil, né? E eu acho que isso aí pega uma pontinha das raízes do que depois do SUS implantado nos anos 90 e nesse século atual foi na prática acontecendo, né? Eu acho que se foi um prenúncio, mas um prenúncio de resistência contra o SUS e que não desfaz, não anula a ideia, o ideal, ou até eu diria a tendência histórica do SUS um dia dar certo, conforme foi forjado, foi desejado com base nos sistemas públicos de saúde do mundo que dão mais certo, né? Essa tendência histórica de uma rede básica altamente resolutiva, integral e equitativa, aí entra também um enfoque mais político, ideológico, um pouco ideológico assim, de desenvolvimento da própria humanidade, se os valores de igualdade de direitos têm tendência no processo civilizatório a se impor cada vez mais ou não. Mas já é outro departamento de elucubração, né? Porque na época, nosso ideal
nossos desejos, e que em grande parte a prática ia comprovando que as mudanças favoráveis aos princípios diretrizes estavam acontecendo, e estavam acontecendo. O pró-assistência, os primeiros passos de reconhecimento de aquele era o sistema do futuro, que tinha exemplos europeus fortemente contundentes e mostrando que conviviam com o exercício privado da medicina, né? Todos os países europeus têm exercício privado da medicina, só que do ponto de vista de cotejo, de consciência social, de organização da sociedade e de valores já assumidos através de gerações da nossa sociedade, se tem um alto grau de irreversibilidade ao que se chegou lá. Mesmo agora, com 30 anos de neoliberalismo na Europa, o mercado comum europeu e a União Europeia hoje, eles têm diretrizes hoje de manter a solidez e prover até um retorno de algum país perdeu alguma solidez, voltar a ter essa solidez dos sistemas de educação, sistemas de saúde e conquista de direitos sociais. Não da mesma maneira que o Estado de bem-estar social foi concebido e implementado depois da Segunda Guerra Mundial, mas isso é um debate hoje que acontece, ainda mais com a guerra na Ucrânia agora, está todas as análises acontecendo e mostrando aí o cotejo da União Europeia, o significado da União Europeia em cima do que deu certo após a Segunda Guerra Mundial, que no início foi pressionado pela hegemonia norte-americana contra o antigo mundo socialista, para segurar o avanço do mundo socialista em direção ao oeste, e os americanos criaram a OTAN, aquela coisa toda que está no debate de hoje, né? Então, o neoliberalismo, a partir dos anos 90, implicou, e isso está em documentação, o tal do consenso de Washington, coloca as conquistas do Estado de bem-estar social como inimigo principal. O inimigo principal do consenso de Washington não é o socialismo mais. Eles, a partir de uma visão histórica muito realista do final da experiência socialista da antiga União Soviética. E o inimigo principal é o Estado de bem-estar social. Então, estou entrando já nessa coisa atual, porque quando nós estamos debatendo o pró-assistência, fazendo as primeiras experiências aqui, quais os próximos passos, e da nossa experiência no pró-assistência e algumas experiências similares em outros locais do país, quando isso foi para a discussão nacional, na Comissão Nacional da Reforma Sanitária, em 1987, esses avanços estavam assumidos como avanços concretos acontecendo e que iriam continuar acontecendo. Queriam continuar acontecendo. E quando a Constituição levou esses avanços para o debate e aprovou esses avanços no debate, todos nós estávamos achando que a Constituição ia ser implementada do jeitinho que foi aprovado, pouco a pouco, passo a passo, mas que ia ser implementada. O que nenhum de nós previa, eu sou um dos que não previa, é que a não implementação da Constituição estava com data marcada para o final dos anos 90. Quer dizer, nós implementamos até um certo ponto, a partir dos anos 90, a partir de um certo ponto a relação do Estado brasileiro, não digo nem que foi governo 1, governo 2, governo 3, todos os governos, isto é, o Estado brasileiro, na relação do Estado com os segmentos sociais, a partir do consenso de Washington dos anos 1990, colocou uma relação do Estado brasileiro, através do governo federal, com a medicina privada, com os planos privados de saúde, com o crescimento dos planos privados de saúde e associações nacionais dos planos privados de saúde, foi um crescimento assumido pelo Estado desde o começo. Eles são Estado dependente até hoje. A renúncia fiscal, vocês sabem, a renúncia fiscal para as empresas e planos privados é maior do que a lucratividade deles. Maior do que a lucratividade deles. Então, essa política de Estado é política de Estado, está aí. Ela iniciou nos anos 90 e vem até hoje, no mesmo ritmo de crescimento, né? E o decréscimo correspondente para o SUS vem em todos os governos também, é uma política de Estado, não é de um partido, de outro partido, de grupo de partidos. Então, essa guinada do Estado brasileiro
contra os avanços constitucionais é uma guinada que veio para ficar, até quando nós não sabemos. Até hoje ela tá aí. Então, essas experiências que o Domênico você está colocando, foram todas experiências que foram avançando na medida do possível, não tanto, mas foram pequenos passos foram sendo dados de pró-assistência e situações similares à pró-assistência, que não tinha o nome de assistência, mas tinha o nome de comissões de integração interinstitucional e vários outros nomes, foi até mudando com os estados, e os COSEMs foram surgindo nos estados. Isso foi numa implementação crescente bastante otimista, tanto que desembocou no debate da Comissão Nacional de Reforma Sanitária, que desembocou na Constituição. O que não estava previsto, muito menos desejado, é que logo depois da Constituição, uma outra estratégia planetária do Consenso de Washington, numa coincidência cronológica impressionante, a Constituição foi aprovada para ser implementada a partir de 1990. Ela foi implantada em 88. Não por acaso, em 89, houve uma prorrogação do mandato presidencial. Tem estudos comprovando que essa prorrogação do mandato do Sarney, em 89, teve que ver com essa outra estratégia de reversão das conquistas constitucionais, né? E quando entramos no ano de 90, começou a conviver exatamente as duas grandes tendências no debate. A tendência nacional, da grande maioria da sociedade mobilizada que gerou a Constituição, e uma tendência planetária do Consenso de Washington, né? Isso implicava no SUS e fazer o SUS crescer até 1/3 do que era previsto. 2/3 ficou para as calendas até hoje. Até hoje, né? Isso é comprovado numericamente em tudo. E se pegar as diretrizes constitucionais, pegar a universalidade, equidade e integralidade, tem medidas disso, que na prática, que porcentagem da população está sendo beneficiada por essas 3 diretrizes, são proporções extremamente pequenas. A política pública de saúde, essa que cresceu no final do ano passado, a partir dos anos 80 principalmente, e os COSEMs foram sendo criados nos anos 80, e o CONASEMES é criado em 89. Então, essa criação da Organização Municipal de Saúde foi de baixo para cima. Começou na Associação Sebastião de Moraes do Estado de São Paulo, associação não sei o que lá no Rio Grande do Sul, associação outra em Minas Gerais, depois sob o nome de COSEMs. Os COSEMs foram trabalhando, foram absorvendo as secretarias estaduais de saúde, atenção à população. A maior parte deles foi construindo uma relação com a secretaria estadual o menos competitiva possível, no novo equilíbrio entre a área municipal e estadual na área da saúde. E somente com a experiência acumulada durante toda a década dos 80, e só no final da década o último estado criou seu COSEMs, só isso se discutiu o CONASEMES. Então isso é uma lógica de criação e organização de um movimento de baixo para cima, piramidal de baixo para cima, muito... E que mantém, que o CONASEMES só sobrevive como CONASEMES se ele estiver falando da linguagem, estiver representando e muito bem articulado com os COSEMs, não dança, né? Então é uma lógica muito mais semelhante à da organização dentro da sociedade civil do que dentro do aparelho de Estado, né? Agora, isso não quer dizer que o sistema do Brasil tem que ser municipalista e que os estados e a União têm papel secundário, absolutamente, não tem nada que ver. Quer dizer, a integração entre as 3 esferas, que está bem prevista na Constituição, essa integração é a bandeira que tem que ser assumida, com o CONAS desempenhando um papel também inabdicável, e é um papel que, na minha visão, o CONAS vem assumindo um papel crescente, de importância também, principalmente agora, a partir do último governo federal, o CONAS tem um papel inabdicável e fundamental a favor do que está na Constituição, né? Mas para terminar, esse resgate que eu estou querendo, você deu como testemunho, é bem isso que eu falei, em outras palavras, respondendo ao Domênico. Já como política pública de saúde, o SUS aprovado e dando certo, ele vai caminhando dando certo, mas na prática
encontrando limites cada vez mais claros, insofismáveis, durante os anos 90. Mas avança durante os anos 90, consegue avançar. A velocidade de avanço, quando digo avanço, é a medida na prática mesmo da realização concreta da universalidade, da integralidade e da equidade, e evidentemente com as demais diretrizes em volta, incluindo a participação social. A rede de conselhos de saúde, na minha visão, ela descola desse processo, descola não de ficar contra ou de não dar importância, ela descola como patamar de mobilização política forte. Descola. A rede de conselho, incluindo o Conselho Nacional de Saúde. O SUS, ele continua na mesma velocidade de contenção do seu desenvolvimento. E aonde as forças conservadoras dentro da saúde conseguem até de regredir algumas conquistas feitas pelo SUS. Então, em nenhuma dessas contenções de avanço do SUS e nenhuma das regressões impingidas pelos interesses conservadores, nenhum foi neutralizado pela rede de conselhos de saúde, que pressupostamente, segundo os debates constitucionais, estaria mobilizando a sociedade, porque conselho de saúde em si não é uma força política, mas o seu potencial mobilizador da sociedade, à guisa do que a sociedade foi mobilizada nos anos 80, para acontecer a Constituição, os conselhos não produziram. Esse é um debate para a área das ciências sociais, das ciências humanas, até da antropologia, eu imagino, que é um debate para mim, eu não tenho cultura, não tenho formação mas eu sei que está aí esse debate, porque pressupostamente os conselhos organizados, eles teriam que assumir para a sociedade e pela sociedade o que a própria sociedade fez por ela nos anos 80, que sem conselhos de saúde emplacou o SUS na Constituição. Que a sociedade, com uma organização social crescente de mobilização de segmentos sociais, não só dos usuários do SUS, das populações deserdadas de atenção integral à saúde, mas de profissionais de saúde, da área pública de saúde, da intelectualidade, essa mobilização que fez o leque social, que aprovou a Constituição, essa mobilização foi potente para aprovar a Constituição, senão não teria aprovado. E os conselhos, no mínimo, deveria que esperar que eles pudessem estar potencializando ou, no mínimo, reproduzindo essa... E a rede de conselhos não conseguiu fazer isso. As derrotas que o SUS foi tendo, principalmente a partir da segunda metade dos anos 90, e continuaram na mesma intensidade, na mesma eficácia de impedir o sucesso do SUS até hoje, até o dia de hoje. Foram a rede de conselho de saúde, por mais bem intencionado que seja, e é bem intencionada, é a favor do SUS, todos nós testemunhamos isso, ela não conseguiu resgatar, recriar as mobilizações, as forças sociais e políticas a favor do SUS. Essas duas fases, para mim, estão muito claras. A partir de um certo momento, houve uma transição de vários anos, mas a partir do segundo quinquênio dos anos 90 e ganhando corpo cada vez mais, nesse século todinho, se organizou um sistema de saúde paralelo, um mix, chamado mix público-privado, com o Estado sustentando o mercado de saúde deslavadamente. E aí o mercado de saúde, não só da prestação de serviços dos planos privados, a indústria de medicamentos, a indústria de equipamentos, e as porcentagens de diagnóstico e terapias desnecessários, continuou do tempo da ditadura. No tempo da ditadura, né? Você entra qualquer ambulatório de especialidades, hoje não temos mais INAMPs, mas temos os ambulatórios de especialidade SUS, foi estudar as porcentagens de atendimentos desnecessários se a atenção básica tivesse dado conta, são as mesmas porcentagens de antes. Né? Então, só a universalidade aconteceu. Todo mundo atende, não tem porta fechada para ninguém. Mas tem esperas de 6 meses, 7 meses, espera de 2 anos, dependendo da especialidade. Então, a universalidade é uma conquista que está aí dada, mas a mudança de sistema que só a integralidade e a equidade sinalizam está estancada. E agora essa é outra discussão
que o mundo hoje, a própria globalização traz essa questão do que está acontecendo no mundo. Olhar só para o Brasil para saber o que vai acontecer no Brasil hoje e futuramente é inconsistente. Ninguém faz mais isso. Tem que olhar o que está acontecendo no mundo, né? Portugal e Espanha saíram de duas ditaduras mais ferozes do que a nossa, mais ferozes que a nossa, estão com a social-democracia implantando. Vamos olhar os sistemas de público de saúde deles, estão capengando, mas duras penas, eles estão muito na frente do nosso, né? Com duas ditaduras que quase conviveram com a nossa e que acabaram perto da nossa, e piores, mais destrutivas que a nossa, né? Mas eles estão na Europa, né? Então, e o mercado comum europeu está nivelando por cima, que tem esses fenômenos acontecendo aí a nível planetário, e agora com a pandemia tem mais prospecções, né? Mudou muitas prospecções pós-pandemia, o que está acontecendo, a guerra da Ucrânia e a pandemia coincidiram, né? Uma veio potencializar a outra, em termos de bagunçar as previsões e tendências mundiais. Se a globalização estava dando alguns sinais de mudança, não de acabar a globalização e voltar às nacionalidades, isso parece que está cortado, mas que nova globalização, que mudanças qualitativas importantes podem estar acontecendo na globalização, para pior ou para melhor. Essa questão foi precipitada, está sendo precipitada pela pandemia e pela Ucrânia. Então, acho que nenhum de nós aqui tem condição de bola de cristal de ver, mas isso está colocado na nossa frente agora, não dá mais para as análises que a gente estava fazendo de perspectivas do SUS, perspectiva do SUS até a véspera da eleição presidencial, né, até o Temer, essas análises, os parâmetros dessas análises mudaram todos. Acho que estamos aí tendo que reconstruir parâmetros de análise, de avaliação, de perspectivas. Para mim, a única perspectiva que continua aí sim, né, processo civilizatório e humanidade. Aí nós temos parâmetros mais confiáveis. Raciocinar de 3 décadas para trás e de 3 décadas para frente está muito complicado. Mas raciocinar de 3 séculos para trás, 3 séculos para frente fica mais... De 3 mil anos para trás, 3 mil anos para frente. Aí nós temos dados antropológicos e paleontológicos espetaculares a nosso favor. O avanço da humanidade é coisa absurdamente convincente da onde nós saímos e aonde nós chegamos, né? Então, isso aí não há dúvida nenhuma, né? Agora, eu acho que é bom recorrer um pouco a isso, né? Eu ultimamente justamente, não precisou nem da Ucrânia, já na pandemia eu comecei a prestar atenção em alguns relatos aí de antropólogos, de pensadores voltados à antropologia, para a paleontologia, para recobrar algumas coisas assim, do tipo que a nossa civilização são 10 a 5 milênios, temos 10 a 5 milênios, né? 10 a 5 milênios é 0,00000 do processo civilizatório, né? Os 10 milênios, desde o regime escravocrata, os primeiros escravocratas da humanidade, lá no Oriente Médio, até agora, 5 a 10 milênios que está comprovado. Isso daí é um ontem no processo civilizatório, né? De lá para cá, a mortalidade sobe de 20 para 80 anos, né? Idade média de 20 e poucos anos para 80 anos, nessa coisa, né? Isso com uma ação de Estado já. Então, aí tem lances muito interessantes da gente resgatar como processo civilizatório. Desagregando essas palavras mágicas, que é a continentalização e não a nacionalização, e o mercado comum e a União Europeia já dando um passo nisso, né? Mas isso em termos de Ásia, América Latina e América do Norte,
a hegemonia tranquila, que parecia eterna e inatacável nunca mais na vida dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, com a bomba atômica no Japão, a ameaça atômica, e os Estados Unidos colocando o bem-estar social na Europa como uma barreira para o socialismo não marchar. Acaba o socialismo, acaba essa barreira, a Europa faz a União Europeia e, de repente, a unicidade dos Estados Unidos, a prevalência dele hoje, está rachada no mínimo em 3. Estados Unidos, a União Europeia e China. No mínimo em 3, e vem mais. Mas vai ser tudo na base de continente. Desagregando isso, que é o que vai ser... O que é incontinente? Eu atuei no Conselho Nacional de Saúde, né? Eu coordenei a Secretaria Executiva do Conselho de alguns anos. 86 até o final do governo, 2002. Agora, na minha experiência no Conselho Nacional de Saúde, já tinha começado antes, mas no Conselho confirmou uma coisa que hoje está muito discutida, até um capítulo do meu livro. Estou escrevendo esse livrinho, aí tenho que recordar uma coisa. O tal do presidencialismo de coalizão no Brasil não é brincadeira. O 5º ano do Sarney, de 89, não foi brincadeira. Ali se arquitetou com muita competência, não só nacional, mas internacional, de grandes auditorias, de grandes diretrizes internacionais da globalização, de 89 se preparou o que ia acontecer no Brasil. Então, para a área da saúde, para não ficar rebolando em outras coisas fora da área da saúde, mas só na área da saúde foi definido que o Estado brasileiro, aprovada a Constituição, o Estado brasileiro ia assumir o crescimento dos planos privados de saúde, que naquela época estavam no comecinho, eram precaríssimos. Tinha a Abrangção Brasileira de Medicina de Grupo, com 2 ou 3 empresas no ABC de São Paulo e 2 ou 3 empresas no Rio de Janeiro. Sancio, não sei o que, estava engatinhando. E o grosso do interesse privado que foi implementado na ditadura também foi o INAMPES, os antigos institutos, depois do INAMPES, saírem de serviços próprios e comprarem serviços privados no mercado de saúde e criaram durante a ditadura o setor privado de saúde fortíssimo no Brasil. De hospitalização, de exames laboratoriais, diagnósticos e a indústria farmacêutica, etc. Então, o INAMPES foi o motor da implementação de compra pelo Estado e não pelo mercado, compra pelo Estado para oferecer para os previdenciários. Então, o Estado teve esse papel de privatização já durante a ditadura, tinha começado até antes, mas a ditadura veio com tudo e deu isso. Como se não bastasse, além de criar toda uma rede de hospitais e laboratórios privados construídos por empréstimo da Caixa Econômica Federal, no dia seguinte da inauguração, conveniados pelo INAMPES, ser privado assim, até eu, né? Mas isso foram centenas e centenas durante a ditadura, né? Então, como se não bastasse, e em 89, já vindo as primeiras, eram todas estrangeiras, a medicina de grupo, né? Os planos privados, vindo para o Brasil, estavam engatinhando, e o SUS sendo aprovado. Tranquilamente, as forças políticas que levaram o Estado a aprovar a Constituição iam criar um sistema para valer, um sistema público de saúde, como são os europeus, em regra, né, em toda a Europa, e outros países do mundo também, como Canadá, Japão e outros. Iam criar um Estado Social brasileiro, na saúde e além da saúde, e essa expansão do mercado de planos privados ia ser controlada, não ia ser zerada, ia ser controlada. Até aqui tudo bem e vão parando por aqui. Como é feito na Europa. A Europa, 80% a 90% da população continua nos seus sistemas públicos. Tem os planos privados de saúde em toda a Europa, mas num cotejo com o interesse público que os próprios Estados europeus segurando. Então, o que foi urdido no Brasil foi uma coisa que chegou ao detalhe de 89
entrando já nos anos 90, para pôr em prática, ao detalhe da classe operária brasileira e todas as centrais sindicais, sem exceção, todas as centrais sindicais, entrarem como reivindicando os planos privados e não o SUS. Em 89 foi urdido isso. A partir de 90, o Estado com Collor de Mello e todos os presidentes, sem nenhuma exceção. O único presidente que ia fazendo alguma exceção, esticou a corda, foi Itamar Franco. Mas ele acabou sendo pressionado pela área da Fazenda e o ministro se demitiu, pediu demissão. Era o Jamil Haddad. Então, assim como o Jatene pediu demissão também depois, por causa das pancadas do próprio Estado brasileiro em cima do SUS. Mas, então, essa coisa no Conselho Nacional, eu quando coordenei a Secretaria Executiva, eu comecei a ter alguns acessos a informação e foi uma coisa assim, para mim, muito deprimente, mas que eu e vários outros militantes do SUS, mas a gente estava amarrado, a gente não podia abrir a boca porque ia ser todo mundo demitido e as coisas iam ficar mais fáceis. Mas ficou muito claro que as próprias representações das centrais sindicais no Conselho Nacional de Saúde, estavam todas representadas lá, como estão representados também nas federações estaduais de trabalhadores, estão representadas nos Conselhos Estaduais de Saúde também. Todas as entidades, essas representações trabalhistas, de trabalhadores nos Conselhos de Saúde, em todos os níveis, estão ordenadas pelas categorias a defender o SUS, no dia da reunião do Conselho. Fora isso, é na Justiça do Trabalho, onde se discute a atualização dos planos privados. A reivindicação de saúde é toda na Justiça do Trabalho, que anualmente faz o dissídio público. Então, a força do movimento do trabalhador brasileiro é dissídio público anual para melhorar os seus planos de saúde. Né? E agora vai mensalmente nas reuniões dos conselhos apoiar o SUS. E de vez em quando faz uma passeata a favor do SUS também, quando o Conselho decide. Então, isso para mim ficou muito claro, isso é um dos elementos do chamado presidencialismo de coalizão, aonde foi urdida toda uma estratégia de transformar o legislativo nisso que ele é hoje, é um cartel. O legislativo é um cartel. Cartelizou o legislativo com o executivo. Né? Há uma cartelização. Grandes empresas privadas, é um tripé, grandes empresas privadas, o executivo, através principalmente da Fazenda, e o legislativo, que é o Centrão. Essa é uma cartelização, um tripé de cartelização que está nesses 33 anos. Todos os partidos, todas as coligações engoliram. Então, esse é um fenômeno da globalização, de uma estratégia da globalização para o Brasil, e o SUS é testemunha disso. Isso não quer dizer que vamos desistir do SUS, mas nós estamos diante de inimigos dos direitos sociais muito maiores do que a gente pensava. Nós éramos muito ingênuos. Com a vitória da Constituição, com aquela esplendorosa vitória da Constituição, nós pecamos por uma ingenuidade samaritana, né, de acreditar. Não, mas o financiamento do SUS não existe porque a altura, o financiamento do SUS foi cortado a 1/3. A previsão constitucional era o triplo do que é hoje da parte federal. Foi cortado a 1/3. Os outros 2/3 tá aliviando os planos privados. A renúncia fiscal aos planos privados devia estar no SUS. A renúncia dos planos privados é maior que o lucro líquido declarado no Ministério da Fazenda. Toda empresa dos planos privados, são centenas de empresas, todas elas cresceram nesses 30 no pós-SUS. As empresas dos planos privados cresceram no pós-SUS, né? Estimuladas pelo governo federal. Então, essa é o cotejo de hoje. Então, a nossa equidade e a nossa integralidade parou no limite que não se consegue ultrapassar. Não se consegue ultrapassar. E para mim, essa ficha caiu quando eu estava no Conselho Nacional de Saúde, porque aí eu vinha saber, conversando nas entrelinhas e com o segundo, terceiro escalão das centrais sindicais, o porquê que essa discussão nunca viria para o Conselho Nacional de Saúde. E nem para nenhum Conselho Estadual de Saúde.
tampouco para Conselho Municipal. Então, aí a gente tem que raciocinar com Estado e sociedade. Estado brasileiro e sociedade. Se eu for raciocinar com partido e coligação partidária, nós vamos nos destripar entre nós e vamos fazer a vontade deles que estão lá em cima. Eu acho que não é esse governo, aquele governo. Aí vamos pegar no atacado que o varejo está triturando. Quando a gente vai no atacado, para mim fez um benefício, na minha idade, até a nível pessoal, assim, eu tive uma satisfação tremenda de ver como, na minha idade, é possível ainda a gente ter lampejos e renascer, recriar e ficar alegre de novo. Porque é deprimente do dia a dia da gente uma coisa dessa, né? Mas aí, quando a gente vai ler coisas do processo civilizatório, o último capítulo do livro que eu fiz, eu tratei disso com muita impropriedade, muitas vezes, que eu não sou da área de antropologia, não sou da área das ciências humanas, mas eu belisquei o que eu pude para colocar ali, porque é o nosso grande parâmetro, é a humanidade e a civilização. Aí a gente tem fé. Aí a gente volta a dedicar 12 horas de militância para o SUS.